Olá, um internauta pediu para eu ensinar sobre igreja visível e igreja invisível. Eu gravei este vídeo aqui e o internauta comentou aqui embaixo. Seria interessante o pastor Francisco fazer um vídeo explicando a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível que vai ser salva. E eu resolvi gravar este vídeo para explicar esta doutrina, ensinar o que isto quer dizer. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que o conceito de igreja visível e invisível está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus ensinou uma parábola, contou uma parábola para ensinar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 30, o Senhor Jesus disse: deixai crescer ambos junto até a ceifa, ambos, tanto o joio quanto o trigo, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aplicando a nossa realidade de igreja evangélica, tem os crentes verdadeiros e os falsos crentes, o joio e o trigo. Quem primeiro começou a ensinar sobre esta noção, esse conceito de igreja visível e igreja invisível, foi Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, em sua obra A Cidade de Deus, o termo A Cidade de Deus, para se referir ao povo de Deus no mundo inteiro. Agostinho viveu ali aquele período, a segunda metade do quarto século e o início do quinto século. Ali ainda havia alguns pais da igreja. É importante se referir aos pais da igreja como os pais apostólicos. Os pais apostólicos foram aqueles que conheceram os apóstolos e aprenderam de Jesus Cristo e se converteram ao Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos que tinham andado com Jesus Cristo. Também os pais da igreja foram homens que Deus levantou ali após a morte dos apóstolos, já no segundo século, terceiro século da era cristã, para defender a fé, para defender a fé cristã, para defender os ensinos, porque surgiram muitas heresias, apareceu muita gente ensinando coisas erradas a respeito de Jesus Cristo, a respeito da doutrina do Senhor Jesus. Então Deus levantou homens sérios para defender a fé, para defender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Os pais da igreja também foram aqueles teólogos. Deus levantou pessoas para defender e pessoas para escrever e trazer à luz a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. E Santo Agostinho foi exatamente um teólogo, um pai da igreja, um dos últimos pais da igreja, teólogo, que ensinou corretamente a palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo. Inclusive, Mateus capítulo 14, verso 30, aliás, toda a parábola, Agostinho ensina na sua obra A Cidade de Deus, e nesta obra ele traz ensinos maravilhosos. No capítulo 35 da obra A Cidade de Deus, Agostinho escreveu assim: filhos da igreja que há encobertos entre os ímpios, falsos cristãos existentes na igreja. Bem aqui, meus amigos, nessa parte, Agostinho diz: lembre-se também de que, enquanto neste mundo peregrinam vários que lhe estão unidos pela comunhão dos sacramentos, não estarão associados
a sua glória na eterna felicidade dos santos. Ele está dizendo assim, na igreja visível, ele chama de igreja que peregrina, a igreja peregrina, tem muitos cristãos que estão associados a ela, fazem parte dela, né? Estão no rol de membro, através dos sacramentos, batismo e ceia. Então, por meio do batismo e da ceia, as pessoas estão ligadas à igreja. Mas somente isto, não passa disto. Elas não entram, elas não estão associadas à glória de Cristo na eternidade. E seguindo aqui ele diz, conhecidos ou desconhecidos, ou seja, os falsos cristãos, sabendo-se quem eles são ou não sabendo. Tais homens, tais cristãos, marcados pelo selo divino. E ele usa aqui marcados pelo selo divino para dizer que eles já foram reprovados por Deus. Ele está falando aqui, fazendo uso da doutrina da eleição e predestinação. Ele diz, já estão marcados pelo selo divino, tais falsos servos de Deus não receiam, olha só, não receiam reunir-se aos inimigos de Deus para murmurar contra ele, e ora, lotam os teatros em companhia deles, ora, lotam as igrejas conosco. Esses falsos cristãos, aplicando a nossa realidade de igreja evangélica, os falsos crentes, eles se associam tanto com aqueles que negam Deus, reprovam Deus, pervertem a ordem de Deus, as ordenanças de Deus, os valores de Deus, pervertem a Bíblia, ao mesmo tempo que se unem com aqueles que ele diz murmuram contra Deus, também lotam as igrejas. Eles estão lá, estão aqui. Eles estão no mundo e estão na igreja. E aqui mais na frente ele diz, com efeito, ambas as cidades enlaçam-se e confundem-se no século, no presente século, até que o juízo final as separem. No juízo final, Deus vai separar as duas cidades, a igreja visível e a igreja invisível. E Agostinho termina o capítulo pedindo, dizendo que ele depende da iluminação divina, ele depende de Deus para ensinar corretamente. Aquele tempo, ali no século IV, início do V século, chegou ao ponto de muita heresia, muito afastamento, muito distanciamento. Os pais da igreja estavam lutando para as pessoas permanecerem na verdadeira doutrina do Senhor Jesus, nos ensinos das Escrituras Sagradas, mas havia muita distorção, muita heresia, falsos ensinos assim chovendo, e as pessoas estavam ligadas, muitas pessoas eram ligadas à igreja somente pelos sacramentos, batismo e ceia, e batismo e ceia não salvam, batismo e ceia não levam ninguém para o céu, batismo e ceia não é garantia de vida eterna com Cristo lá na eternidade. Não é garantia. As pessoas, muita gente, estão associados à igreja, passaram pelo batismo, tomam a Santa Ceia, mas isso não é sinal de vida eterna. É apenas um sinal visível, um sinal externo, exterior, de que ela faz parte da igreja visível. Ela faz parte, ela é membro da cidade de Deus, mas ela não faz parte da cidade de Deus que vai para a eternidade. Ela é membro da cidade de Deus aqui neste mundo, da igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível, aquela que de fato entrará na eternidade. Tchau e até o próximo vídeo.